Amém, queridos? Hoje de manhã foi uma bênção. E eu tenho certeza que Deus vai continuar falando aos nossos corações. Está com uma expectativa boa? Amém? Deixa eu abrir aqui a palavra, queridos. O Senhor é bom. E eu queria falar um pouco nessa noite sobre a presença de Deus. Mas para que eu possa falar sobre a presença, eu queria fazer uma breve introdução. Porque a presença de Deus, ela se manifesta, ou a gente pode pensar na presença de Deus, pelo menos eu pensei de 3 maneiras. Devem existir outras. Mas para que a mensagem faça sentido nessa noite, é importante que a gente entenda do que eu vou falar. Então, a primeira presença de Deus é a presença resultante da onipresença de Deus. A presença de Deus está em todos os lugares. Os olhos dele estão em todos os lugares. Ele vê. O rei Davi, no Salmo 139, diz que os olhos do Senhor o viram a substância informe. Lá no meio do Salmo, ele fala: se subo aos céus, lá estás. Se armo minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá sua mão há de me guiar. Essa é a presença onipresente que inclusive está no inferno, irmãos. Tem gente que acha que Deus não estará no inferno. Não, Ele é onipresente. Ele estará e o inferno é plano de Deus para Satanás, seus anjos e todos aqueles que, infelizmente, não aceitarem o Senhor como Senhor e Salvador da vida. Mas não é dessa presença que eu estou falando, essa é a onipresença. A outra presença que nós vemos na palavra é quando Deus se manifesta de maneira poderosa, com terremotos, com trovões, como encheu o templo de Salomão com a sua fumaça, quando veio em Pentecostes e as pessoas começaram a falar em línguas, como já veio algumas vezes na igreja, como você já deve ter visto, como alguns chamam de manto, estou no manto, alguns chamam de Shaba, que significa o toque de Deus, os jovens falam do Shaba. Tem uns que falam, estou chapando na presença. Não sei se você já teve essa experiência, mas de estar cheio, de tremer, de chorar. Essa é a presença manifesta do Senhor. Não é dela que eu quero falar também nessa noite, porque eu tenho, não sei se é uma triste notícia, mas eu tenho uma notícia para te dar. Essas presenças, elas podem mudar a sua vida, porque Deus pode todas as coisas, mas normalmente elas não transformam a sua vida. Nós que vemos essas mudanças, essas presenças manifestas do Senhor, onde Ele vem com poder e as pessoas choram e se acabam. Muitas delas, quando se levantam, passou uma semana, elas já voltaram para a vida que tinham, já estão de novo no pecado. E nós vamos falar que não era a presença de Deus. Eu não tenho ousadia de dizer que não era a presença de Deus que estava ali. Mas eu sei que ela não é capaz de transformar a vida, porque Deus é um Deus de processo, querido. E Deus vai fazendo as coisas à medida que nós andamos com Ele. E é sobre esta presença que eu quero falar nessa noite. A presença que está conosco. A presença que anda num relacionamento conosco. Deus sempre fez isso e Deus sempre será dessa forma. Esse é o princípio do Senhor. Deus andou com Adão e com Eva. Ele via na viração do dia ter comunhão com Adão e com Eva. Deus trasladou, levou embora, arrebatou Enoque. E a palavra nos conta que Enoque andava com Deus. Depois, Deus mandou o dilúvio, Ele queria acabar com a terra, com a criação, mas Ele decidiu não acabar porque Ele encontrou em Noé alguém. E a palavra nos conta que Noé era um homem justo, que andava com Deus. Você vai ver Abraão tomando um lanche com o Senhor, irmãos. Deus desceu na terra junto com anjos e foi à casa de Abraão. Você já imaginou? Deus ir na sua casa comer uma feijoada, sei lá, o prato que você prepararia para o Senhor. Mas a palavra diz que ele sentou com Abraão.
E assim nós vamos vendo Jacó lutando com Deus, homens que andavam com Deus, até que chega Moisés e o Senhor chama, estuda a introdução da palavra, tá? Deus chama Moisés para subir ao monte e fala assim: só Moisés vai entrar na minha presença, ninguém mais. E lá ele fala: vocês estão andando em tendas, né? Basicamente isso. Eu quero que construam uma tenda para que eu habite no meio do meu povo. Esse é o seu Deus, esse é o meu Deus, que habita no meio do povo dele. Essa era a vontade de Deus, andar com o povo. E você conhece a história, então Deus dá o desenho do tabernáculo, o povo faz o tabernáculo, ele dá as medidas, como se deveria ser o lugar em que a presença do Senhor simbolicamente estaria, que era a Arca da Aliança. E é feita aquela Arca da Aliança, e você também conhece a história, existia um ritual, era uma coisa, não era tão simples entrar na presença de Deus. Um homem poderia, uma vez por ano, entrar no Santo dos Santos, ali diante da presença do Senhor. E por centenas de anos foi esse o processo, e o povo de Israel estava com a arca até um dia, quando já Eli julgava Israel, era juiz de Israel. O exército de Israel saiu contra os filisteus, e eles tomaram um vareio, irmãos. Eles perderam a batalha, 4.000 mortos. Eles voltaram e não estavam entendendo o que tinha acontecido. E aí os anciãos falaram: vamos levar a arca, a presença de Deus conosco para a batalha. E eles fizeram isso, e os filhos de Eli, abençoados filhos de Eli, Ofni e Finéias, levaram aquela arca com a presença do Senhor para o campo de batalha, para a frente de batalha. Os inimigos ficaram atordoados, com medo. Mas sabe o que aconteceu? Israel perdeu de vez. Foi assim, 7-1, irmãos. Vocês sabem, né? Vocês têm o trauma também, né? Foi 7-1. E mais do que isso, não só Israel perdeu, como a Arca da Aliança foi roubada. Os filisteus levaram a arca para a terra deles. Colocaram no templo do deus deles, Dagon. No outro dia eles foram entrar no templo, estava Dagon prostrado diante da arca. Levantaram, no outro dia foram de novo, estava novamente Dagon prostrado, agora sem a cabeça e sem os braços. E eles ficaram morrendo de medo. Os filisteus falaram: isso aqui não deve ficar aqui, leva para outra cidade. E levaram para algumas cidades dos filisteus. E por cada cidade que passava, havia uma praga de úlceras, de tumores no corpo das pessoas. E eles desistiram de ficar com a arca do Senhor e falaram assim: devolve isso rápido para os judeus, devolve isso para o povo de Israel, que isso pertence a eles. E fizeram um carro de bois, né, o melhor que eles tinham, colocaram na arca, deram com algumas ofertas e mandaram de volta para Israel. E essa arca voltou e ficou na casa de um homem chamado Abinadab. E ela ficou lá, diz a palavra, por 20 anos. E aí começa a minha pregação hoje. De manhã eu falei assim: vou pedir perdão para os irmãos, que eu vou ler um texto longo, mas logo Deus me corrigiu. Eu vou falar a mesma coisa hoje. Eu não vou pedir perdão, porque se um pastor precisar pedir perdão para a igreja, na igreja, por ler um capítulo da Bíblia, tem alguma coisa errada, irmãos. Então, eu vou liberar perdão na vida daqueles que ficarem chateados por eu ler muito, tá bom? Abre comigo, segundo Samuel, capítulo 6. Eu vou ler de uma maneira rápida, porque é um texto longo, nós vamos ler todo o capítulo. Então eu vou ler de uma maneira rápida. Capítulo 6. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e, com todo o povo que tinha consigo, partiu de Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo,
e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou, e a toda sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus, foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo o Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, o abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para sua casa. Respira fundo, ele está acabando. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai, e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Esse texto tem um correlato, vamos dizer assim, em 1 Crônicas, capítulo 13, eu não vou ler, tá? Fiquem tranquilos, mas eu quero ler um versículo que vai ser importante para a pregação. Versículo 3 do capítulo 13 de 1 Crônicas, diz Davi dizendo: tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Você prestou atenção ou você dormiu enquanto eu li, irmãos? Vai ter sido importante você ter prestado atenção, porque a história, a gente vai nela inteira. Bom, eu quero falar rapidamente de como você pode receber a presença de Deus. Quais são as atitudes que nós podemos ter diante da presença de Deus, da presença que eu falei, da presença onde os sonhos são criados, da presença onde os destinos são destravados da sua vida. É a presença onde você, de joelhos no seu quarto, vai ouvir de Deus aquilo que Ele tem para você. Essa presença. Quais são as atitudes que nós podemos ter diante dessa presença, diante de Deus? A primeira atitude que eu quero falar é uma atitude que eu vou emprestar da introdução que eu fiz, lá do povo de Israel indo lutar com os filisteus. Eles estavam perdendo a guerra e eles
um virou para o outro, os anciãos, falaram assim: vamos levar a Arca da Aliança com a gente para lá. Só que tem um grande problema, irmãos. A Arca da Aliança não é um amuleto. E essa pode ser a forma de você encarar a presença de Deus. Como um amuleto. Como aquilo que vai te livrar das suas situações, das suas batalhas. Nessa situação, não só Israel perdeu, como roubaram a arca, a presença de Deus. Sabe o que isso me diz? Que de fato, o poder da presença de Deus nunca esteve num pedaço de madeira revestido de ouro. Nunca esteve. Assim como no Novo Testamento a gente tem aquela passagem onde os filhos de Seva vão expulsar o demônio e dizem: conjuro-te que saia em nome de Jesus a quem Paulo prega. Vocês lembram dessa passagem? E o demônio fala assim: eu conheço Jesus, sei bem quem é Paulo, mas quem é você? Então o poder do nome de Jesus não está no nome Jesus. O poder está em quem carrega esse nome. Por que os apóstolos podiam usar em nome de Jesus, os demônios eram expelidos? Porque neles havia descido poder. Atos 1:8. Recebereis poder e sereis minhas testemunhas, falarão em meu nome, expulsarão em meu nome. Então, o Jesus, a palavra Jesus, com toda a reverência, ela não, em si mesma, ela não carrega o poder. Assim como a Arca da Aliança não carregava em si mesmo o poder. No móvel. Muitas vezes nós temos agido dessa maneira diante do Senhor. É noite para corrigirmos essa postura. A segunda maneira que podemos tratar a presença do Senhor, eu quero extrair da vida de Saul. Por isso que eu li o texto que estava em 1 Crônicas. Vou ler de novo. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Saul reinou 40 anos. E essa arca estava na casa de Abinadab. Em nenhum momento Saul quis trazer a arca de volta. O povo não se valeu dela. E essa é uma característica que podemos ter diante do Senhor e podemos ter diante da presença do Senhor. É a independência. É aquele sentimento de que eu posso fazer na minha força. É o sentimento de que eu posso resolver os meus problemas. Só que nós não podemos, querido. Você não consegue resolver os seus problemas sozinho. A impressão que me dá, e muitas vezes na minha vida, falo por mim, é que nós só precisamos de Deus para resolver o problema que nós não podíamos resolver, que é o inferno. O resto deixa com a gente, Jesus. Só que não é isso. A vida cristã não é essa. Nós não podemos ser independentes. Deus quer andar conosco. Desde lá de Adão, Deus quer andar conosco. Então, Saul é um exemplo de independência. Nós vamos ver alguns exemplos dele nas passagens. De uma pessoa arrogante, de uma pessoa presunçosa, altivo, que se achava, que estava muito preocupado com a sua reputação. Desobediente. Eu sempre me foge a palavra. Obstinado. Quando ele vai lutar contra os amalequitas, ele tem uma ordem clara do Senhor, através do profeta de Samuel, que ele não deveria deixar nada vivo, era para matar todo mundo e não pegar nada. Pois ele foi lá, deixou o rei Agag vivo, deixou o povo pegar os melhores bois, trazerem, e quando é confrontado por Samuel, ele fala: não, nós trouxemos o melhor para sacrificar ao Senhor. E Samuel responde: você não sabe que para Deus é melhor obediência do que sacrifício? Saul era desobediente. Outra vez, diante dos filisteus, ele estava apertado
filisteu cercando, o povo de Israel com medo já começou a sair. Ele estava esperando Samuel para fazer o sacrifício, e ele mesmo fez, e ele não podia fazer. Samuel mais uma vez o confronta, e o que ele fala? Olha, Samuel, eu estava aqui e, nossa, sabe, não teve jeito. Forçado pelas circunstâncias, eu errei, eu pequei. Fui forçado pelas circunstâncias. Essa é uma característica daqueles que não dependem de Deus, daqueles que não confiam em Deus, daqueles que fazem as coisas pelos seus próprios meios. Tem até uma música do Oficina G3, né? Meus próprios meios. Agora o Gabriel gostou. A gente tenta fazer as coisas na nossa força. E isso demonstra independência. Como que você tem tomado decisões na sua vida, querido? Não, eu vou trocar de carro. Estou dando exemplos básicos, tá? Vou trocar de carro. Não, mas espera aí, eu acho que não é o momento. Não, eu sempre tive o sonho, eu trabalho, eu vou trocar, vou comprar uma picape. Nossa, uma L200, que é meu sonho. Não, mas eu acho que não é momento, tem a escola dos queridos. Não, eu vou comprar. Como que tem sido a sua conduta? É um exemplo de coisa prática, tá? Mas em relação a tudo, como você tem tomado decisão? Baseado na sua obstinação, naquilo que você acha bom? Ou você tem obedecido a Deus? Às vezes Deus vai falar através da sua esposa, às vezes Deus vai falar através do seu pastor, através do seu discipulador. Essa é a segunda maneira que nós podemos interagir com Deus, com independência. Só que Deus não quer que você seja independente. Qual pai que está aqui? Claro que existe um momento de independência. Talvez essa nem seja o melhor exemplo, porque nós como pais, a gente quer que nossos filhos sejam independentes. Mas até aqueles que são independentes e que são pais, vão acompanhar o filho para sempre. E vão cuidar do filho para sempre, e vão orar pelo filho para sempre. Esse é o nosso Deus. Amém? Não sejamos independentes. O terceiro tipo de relacionamento com Deus, talvez esse seja um dos mais perigosos, e que mais a gente vê, e que a gente tem que estar mais atento ao nosso coração. Se chama irreverência diante de Deus, diante da presença do Senhor. Vocês lembram da história que eu li? Você estava lá, a arca estava 20 anos na casa de Abinadab. 20 anos, pensa. Vocês têm 20 e poucos anos. Vocês nasceram com a arca na sua casa. Vocês cresceram com a arca na sua casa. Aquele móvel, aquele negócio de ouro e tal, mas é um móvel que estava lá. A palavra não nos conta muito como era tratada essa arca dentro da casa de Abinadab, mas é muito provável que aquelas crianças cresceram, aqueles filhos, tendo costume com aquela arca. Eu brinquei hoje de manhã que se eu colocasse hoje a arca da aliança dentro da minha casa, meu irmão, de repente eu ia achar a Manuela escondida lá no esconde-esconde dentro da arca. Pedro ia estar pulando, fazendo parkour com a arca. O Chewbacca, que é o nosso cachorro, ia estar lá deitado debaixo dos querubins lá. Sabe por quê? Porque a gente se acostuma com as coisas. E por que eu acho isso? Porque Uzá colocou a mão para segurar a arca. E ele era judeu, irmão. Ele conhecia a história. Ele sabia o que acontecia. Era um homem, uma vez por ano, cheio de rituais para poder entrar diante de Deus. Todo mundo sabia que morria, era fulminado. Por que ele botou a mão na arca? Porque não entendeu que Deus continuava o mesmo. Não entendeu. Não sei se foi porque a arca teve 20 anos na casa dele, eu concluí isso. Mas a verdade é que ele perdeu a reverência diante da presença do Senhor. E muitas vezes nós temos perdido a reverência diante da presença de Deus.
Entramos na presença de Deus de qualquer maneira. E mais do que isso, às vezes tratamos a presença de Deus como qualquer presença. Ah, pastor, não é assim. Será que não? Quando você entra num culto, você entra com reverência ou você entra como você está entrando no shopping? Espera o louvor começar. E aí você vê se você é tocado pelo Espírito Santo. Se não for, hoje não foi bom, mas aí começa a palavra, você fica olhando a palavra. Ou, esse é o irreverente, irmãos. Ou você entra, não, o senhor vai falar. Deus não deixa que meu coração se feche para a palavra, não me deixa alheio ao louvor. Eu sei que o Senhor está aqui. Qual é a nossa condição? Por que eu falo que é perigoso, irmãos? Porque nós, principalmente nós, velhos de evangelho, nós que estamos acostumados com as coisas, elas começam a ser costume. E nós fazemos tudo da mesma maneira. Tudo da mesma maneira. E de repente, quando vemos, já não fazemos mais as coisas por amor e por zelo e por reverência, mas fazemos por religiosidade. Usar, para mim, é um exemplo de reverência. E é nisso que nós temos que tomar cuidado, irmãos. Quando um pastor, quando um ministro de louvor pede para você aplauda o nome do Senhor, levante suas mãos diante do Senhor. Eu não estou legislando em causa própria, porque eu sou ministro de louvor, mas quando eu peço para vocês, levante sua mão diante do Senhor, é porque eu de fato creio que Ele está aqui. A presença dEle está aqui. Quando eu falo, levante sua mão na presença do seu Senhor, é porque se você pudesse vê-lo, você ia levantar. Acontece que a gente não vê com os nossos olhos. Se a presença do Senhor pudesse ser vista, você não só ia levantar, como você ia se ajoelhar. Então tenha reverência, queridos. Quando uma ordem, um comando é dado, não só no louvor, mas de qualquer líder. Claro, do líder que você conhece. Não seja irreverente. Não se torne um religioso. Eu vou pular um deles e eu quero falar todas as atitudes ruins, tá? A última atitude ruim que nós podemos ter diante da presença do Senhor é o exemplo de Mical, esposa do rei Davi, filha de Saul. Lembra que eu falei que Saul desprezou a arca da aliança, que nem quis ela? Pois é. Ele passou para Mical, para sua filha, isso no DNA. Porque Mical também desprezou a presença do Senhor. Porque quando a arca está voltando quando deu certo, que a primeira foi fulminado, mas logo depois ela volta. Né? Davi, depois a gente vai ler isso, Davi traz a arca e Mical, em vez de estar com o seu marido, pulando, se alegrando junto ao povo, da qual ela era esposa do rei, ela estava alheia, como se a presença do Senhor não fosse importante. E mais do que isso, ela estava ali criticando. E essa também é uma outra característica que nós precisamos tomar cuidado. Os ministérios da crítica construtiva, brinquei hoje de manhã. Tudo é crítica construtiva. E olha que eu tenho pós-graduação em crítica, irmãos, porque se tem um pecado que eu tenho com força é a crítica. Eu tenho que me segurar e pedir para Deus me curar todos os dias, porque eu começava a ver uma palavra na internet e já começo a criticar. Ah, porque esse pastor aí, tá, sei lá, esse menino aí, quem que é esse menino? Ah, esse ministro de louvor, tudo. Mical, coração de Mical. Nós não podemos ser assim, queridos. Você tem toda a liberdade de criticar.
E eu sempre falo isso, tem irmãos que nós temos mais proximidade, que a gente conversa sobre as coisas da igreja, que a gente conversa, e é uma bênção, queridos. É uma bênção quando um homem de Deus pode chegar para a gente e falar assim, pastor, eu não entendi direito isso aqui, eu não vejo isso dessa forma, eu acho que isso é um pouco diferente, eu acho que o louvor podia ser desse outro jeito. E a gente fala, amém, irmãos, obrigado, porque a crítica construtiva, quando é feita por amor, ela é muito bem-vinda. Agora, a crítica destrutiva, que as pessoas falam que é construtiva, essa daí é do inferno, irmãos. E essa normalmente não é falada para o líder ou para aquele que deve ouvir a crítica, mas é falada de lado. Você viu, irmão, tal? Aí você viu lá os crosswords lá, o pastor Fabiano, sei lá, não gostei, ó, fulano lá ministrando louvor. Cuidado com a crítica. Esse não é um coração que agrada ao Senhor. E a outra característica de Mical é não se envolver. Como eu falei, ela não estava lá com seu marido. Amém? Mas eu quero falar de coisa boa. Tem 2 exemplos bons de como tratar a presença de Deus. Mais uma vez eu vou voltar na história de Uzá sendo fulminado. Então você imagina a cena, querido. O povo de Israel trazendo a arca naquele carro de boi. A gente vai falar sobre o carro de boi também. Mas trazendo a arca em cima do carro de boi, trazendo. A palavra diz que tinha dança, dança não fala, mas devia ter dança. Tinha música, saltério, harpa, tamborim. Tinha um monte de coisa, tinha uma festa. E aí eu quero aproveitar o gancho para te falar que nem sempre que tem festa, nem sempre que tem música, nem sempre que tem som, nem sempre que tem luz, nem sempre que tem coisa, tem Deus, irmãos. Muitas vezes é emoção mesmo. Então isso é um cuidado que a gente tem que ter no nosso coração, de saber entender e perceber a presença. Mas eu não quero falar sobre isso. Então, estava ali, todo mundo dançando, de repente, Uzá encosta na arca e é fulminado, irmãos. Morre. Já imaginou? Vamos pensar. Está todo mundo aqui, nossa igreja, estamos trazendo a arca da aliança, aí a arca vai cair, eu coloco a mão, pum, pastor Fabiano morreu. Como diria eu nem lembro quem era, morreu. Imagina a situação de vocês. Acabou a festa, irmão. Acabou. Deu errado, deu ruim. O que é isso? Meu Deus, vamos embora todo mundo para casa. Foi isso que aconteceu. E Davi falou o seguinte, eu não quero essa arca, agora não vou levar ela para lá. Manda essa arca para a casa de Obed-Edom. Agora eu quero que você faça outro exercício comigo. Pensa você sendo Obed-Edom. Acabou de morrer um cara que encostou na arca. Falei de manhã, vou falar também. A mesma coisa que chegou assim, ó. Estou aqui com 10 pitbulls, nenhum domesticado, acabaram de matar 20 pessoas. Preciso colocar numa casa, vai ficar na sua casa, tá, Carlinha? Vai ficar na sua casa, Farinha. Botar lá os 20 pitbulls lá com a Laura. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o Obed-Edom, irmãos. Não quero comparar Pitbull com a Arca da Aliança, irmãos, pelo amor de Deus. Quero falar do cuidado que você precisaria ter. Então, uma coisa eu tenho certeza absoluta, na casa de Obed-Edom havia respeito, reverência, zelo e cuidado. Eu falei que havia uma coisa, falei 4, né? Tudo é a mesma coisa. Só que em ambientes em que há zelo, cuidado, reverência, amor, Deus vem e abençoa. E bênção sobre bênção, não só financeira. Nesse caso, a história conta. Eu ouvi que o Flávio Josefo, que foi um historiador não cristão da época, falando sobre Obed-Edom, diz que ele em 3 meses se tornou uma das pessoas mais ricas da época dele. De uma pessoa normal se tornou uma das mais ricas. E eu quero trazer isso como riqueza, não só no monetário, no financeiro, mas na riqueza
como cristão, aquele que obedece a Deus, aquele que é temente a Deus, aquele que tem reverência pela presença de Deus, ouve e obedece. Irmãos, esse vai ser abençoado. Você crê nisso? Foi isso que aconteceu com Obed-edom. Foi isso que aconteceu. A palavra conta que na casa de Abinadab, a arca ficou 20 anos. E nós não sabemos, acho que não aconteceu nada. Pelo menos não a ponto de ser relatado de que ele foi um homem abençoado por causa da arca. Eu, pelo menos, não me lembro. Obed-edom, sim, em 3 meses. Por quê? Porque teve reverência. E tem um outro ponto que é interessante que eu estava estudando para essa palavra. A palavra Obed, ela significa servo, escravo. E naquela época se tinha muita importância o nome da pessoa. Então eu imagino Davi pensando e falando assim, bom, vamos deixar a arca na casa do servo. Vamos deixar na casa do escravo. Sabe por quê? Porque o servo, ele obedece, irmãos. Por natureza. A maior característica de um escravo é a obediência. E obediência traz bênção, traz resultado. E foi isso que Obed-edom colheu na presença do Senhor. Então eu queria ter isso como exemplo. E esse é um princípio de Deus. Jesus falando aos discípulos, ele diz, aquele que recebe o profeta no caráter de profeta, recebe galardão de profeta. Dei esse exemplo de manhã e vou falar de novo. Então se você entrou aqui e me viu pregando e falou assim, nossa, é o pastor Fabiano hoje. Provavelmente você está olhando o relógio para ir embora e Deus não está falando com você, irmãos. Agora, se você entrou aqui e falou assim, nossa, que bênção, o pastor Fabiano vai pregar hoje. Carlinha até voltou hoje de noite, tá vendo? Obrigado, Carlinha. Teve de manhã e está aqui à noite. É o pastor Fabiano que vai pregar hoje. Provavelmente Deus está falando com você, porque você está honrando. E assim é. Obed-edom honrou aquela presença e recolheu os frutos da sua obediência. E para finalizar, irmãos, um homem que é o homem segundo o coração de Deus e o homem que ganhou meu coração desde que eu o conheci na palavra, que é Davi. Meu filho primogênito tem o nome de Davi porque é o homem que eu mais admiro na palavra de Deus. O adúltero, o assassino Davi. Por que eu o admiro? Porque ele é um homem que ama Deus. Ele tem algumas características que esse texto nos mostra, que o faz diferente, queridos. Que o faz ser espelho para nós. Que o faz ser modelo daquilo que a gente deve seguir, se queremos a presença de Deus. Primeira coisa que eu quero falar, Davi, desde a sua infância, desde a sua adolescência, ele tinha um desejo ardente pela presença do Senhor. Davi era um menino que desejava a presença de Deus. A palavra nos conta que ele era deixado meio de lado pela sua família. Quando Samuel vai ungir o rei, o pai dele até esquece que ele era um dos filhos. Mas ele estava lá, de trás das malhadas, conversando com o Senhor. Ele, quando vai enfrentar Golias, ele fala, quem é esse incircunciso para enfrentar o exército do Deus vivo? Não é para enfrentar Saul, não é para enfrentar Israel, não é para enfrentar Davi, para enfrentar Deus. Quem é ele para tocar no nome de Deus? Davi tinha um desejo pelo Senhor. Quando ele peca contra Batseba no Salmo 51, que é um salmo de arrependimento, ele fala, Senhor, não me repulses da tua presença, não me tira da tua presença, Senhor. O desejo de Davi era não sair da presença de Deus nunca. Como que eu sei isso também? Através do texto que nós lemos. Quando Uzá acabou de falecer, irmão, acabou de ser fulminado, morrer, talvez você virasse e falasse assim, Senhor, eu tentei, o Senhor viu que foi de coração que eu quis trazer a arca, eu quis a presença do Senhor, mas eu acho que não é momento, eu acho que não estava na vontade do Senhor, então vamos devolver essa arca para Abinadab, estava 20 anos lá, vamos deixar mais alguns séculos lá. Foi isso que Davi fez? Não. Ele saiu daquela cena horrorosa da morte de um homem e falou assim, como trarei
a mim? Como virá a mim a arca da aliança? Jamais ele desistiu da presença do Senhor. Desejo, querido, deseje a presença do Senhor. Mas não é o desejar, eu desejo. Deseje, vá atrás. Quem deseja, vai. Eu desejo comer um sorvete. Eu vou lá na geladeira, eu abro a congeladora, eu pego o pote de sorvete e como sorvete. Ah, eu desejo dormir, eu vou lá, pego o meu pijama, deito na cama e durmo. Quem deseja, faz. Deseje e faça algo para estar na presença do Senhor. Faça de 2021 um ano diferente, irmãos. Esteja mais na presença, separe um tempo para estar na presença. Segundo ponto que eu aprendi com Davi nesse texto, humildade. Davi foi humilde porque, queridos, ele trouxe a arca da aliança em carro de boi. Davi era um homem que conhecia a palavra. Ele trouxe, a primeira vez, ele trouxe em cima do carro de bois, como os filisteus tinham feito. Só que não deu certo. E Davi aprendeu que a maneira ímpia, a maneira do mundo, a maneira como as coisas acontecem ali fora, não são padrão para as coisas dos homens e mulheres de Deus. E aí ele foi diante do Senhor. Eu acho que ele abriu a Bíblia dele lá, em Êxodo capítulo, sei lá onde está, ou Números capítulo tal, e falou assim, onde eu errei, Senhor? Ele pegou a nova versão atualizada da época, e leu como deveria ser trazida, como a arca deveria ser trazida. Ele foi humilde para olhar para trás, humildade para reconhecer que existem princípios e regras. E esses princípios e essas regras existem hoje. Nós temos ouvido, e todos vocês que acompanham um pouco do mundo evangélico, vocês veem que está havendo uma briga, uma guerra entre igrejas, entre teologias, enfim. Mas muitos dizem que no tempo da graça isso já não existe mais, mas se nós vamos ver o exemplo de Safira e de Ananias, é exatamente o que aconteceu com Uzá. Eles morreram instantaneamente, fulminados pela glória de Deus, no tempo da graça. Então, queridos, cuidado com o argumento de que nós vivemos um tempo da graça, já não precisa mais ser assim, precisa ser assim, precisa ter princípio, precisa ter regra. O seu Deus é um Deus de princípios e regras, no céu e na terra, os anjos obedecem a Ele. Paul Washer fala uma coisa maravilhosa, irmãos. O Senhor vem e fala assim, estrelas para lá, montes se levantem, oceanos, mares, vocês vêm até aqui. Aí chega para o homem e fala assim, vem a mim, e o homem não vem, é desobediente. Há regras, há princípios para você receber a presença do Senhor. Davi foi humilde para entender que havia regras, humilde para reconhecer que os padrões que ele usou não estavam certos, e ele voltou e ele fala no 1 Crônicas 13, ele fala assim, os levitas têm que levar a arca, porque ele lembrou, ele relembrou. E ele olhou para Obed-Edom e se alegrou daquilo que estava sendo feito. Chegou o relatório, olha, Obed-Edom está sendo abençoado. Ele se alegrou e olhou, um servo de Deus, Obed, servo, um adorador, um homem que tem zelo. Eu quero ser como ele, humilde, para obedecer e se espelhar em caráter de pessoas que talvez estejam abaixo de você. Eu me espelho em vários jovens. Ele foi obediente, obedeceu o padrão antigo. E por fim, uma das características marcantes de Davi, Davi foi extravagante, querido. Davi foi extravagante. Como assim, pastor? Ele sabia que a arca tinha que ser trazida pelos levitas nos ombros. Aí o que ele fala? Deixa eu ver aqui.
Gente, eu estou precisando de óculos já. Enfim, eu sei o que está falando. Vocês acham aí? A cada 6 passos que nós dermos, nós vamos sacrificar. Kiriat Jearim, onde estava a Arca da Aliança, na casa de Obed-edom, até Jerusalém eram 12 quilômetros. 12 quilômetros, para você ter uma ideia, sair daqui, ir até a Dutra, pegar a Dutra e chegar lá na igreja da cidade. Foi feito assim. Então vamos lá, o povo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para e sacrifica. Sacrificou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sacrifica. E assim foram. Ele falou: Senhor, eu não me contento em só obedecer. Não me contento em só obedecer o que o Senhor fala. Eu quero te dar mais, Senhor. O Senhor merece mais. O Senhor merece tudo. Quando quiseram oferecer o terreno para Davi, você lembra que ele respondeu? Não, eu quero comprar. Eu quero comprar, porque eu não quero dar nada para Deus que não me custe nada. Então Davi, ele entendia e ele queria dar o melhor para Deus. E cada 6 passos eles sacrificavam. A palavra não diz quanto tempo eles demoraram para fazer isso. Mas eu tenho certeza que muitos de nós teriam desistido no meio do caminho, irmãos. Ou reclamado igual Mical. Talvez por isso Mical já nem foi. Assim, você está louco, meu marido é um louco. Meu marido é um extravagante. Meu marido é um apaixonado. Vai querer fazer as loucuras dele. Esse é Davi, o homem segundo o coração de Deus. No que você tem sido extravagante? No que você tem dado mais do que Deus te pede? Em tempo? Em devoção? Em recurso? No que você quer ser? No que Deus te pede para ser extravagante? Quando voltei para o Evangelho, eu e minha esposa, a gente decidiu. E a nossa oração era... Eu fiquei 12 anos fora, irmãos. Afastado. Minha oração sempre foi... Deus, acelera o tempo, porque eu perdi muito tempo. Acelera o tempo, acelera o tempo. E nós fizemos um pacto de gastar os nossos melhores anos na presença do Senhor. E os melhores anos parece que estão acabando. Mas eu tenho, em nome de Jesus, quando eu falo acabando, assim, o vigor físico, irmãos. Mas eu quero ser igual Caleb, com 80 anos, ter o vigor de 40. Amém? O que Deus tem pedido para você em extravagância? Seja extravagante na presença dEle. E Davi trouxe a arca e colocou aquela arca na sua tenda. Ele fez uma tenda para o Senhor. E já não era mais como o tabernáculo de Moisés, onde havia rituais, onde havia um véu separando o povo da presença. Não. Davi colocou a arca lá no meio da tenda, criou grupos de adoração, turnos de adoração, e aquela arca, aquela presença era adorada 24 horas por dia, sem parar, sem cessar. Sei que vocês pensaram, sem vacilar. – 24 horas de adoração, por 40 anos mais ou menos. Sabe o que é lindo da história? Que o tabernáculo de Moisés, que ainda existia nessa época, durou centenas de anos, séculos, 300, talvez um pouco mais. A tenda de Davi durou por volta de 40 anos. Mas a palavra de Deus, Tiago, no primeiro concílio da igreja, que aconteceu em Jerusalém, capítulo 15 de Atos, ele vai citar e vai dizer que Deus iria, ele citando o profeta, Deus iria reedificar a tenda de Davi, o tabernáculo de Davi, não de Moisés. Por quê, queridos? Porque o Senhor está interessado em verdadeiros adoradores. Aquele tabernáculo de Moisés se encerrou com Cristo, querido. O véu foi rasgado naquela cruz. Um corpo foi rasgado. E já não existe mais véu.
Queria pedir para a banda subir. Já não existe mais véu. Nós temos livre acesso à presença do Senhor. Esse sempre foi o desejo do teu pai, querido. Quando ele criou Adão e Eva, ele nos criou ali. Ele criou a humanidade. E o desejo dele era comunhão, era andar com Deus. Depois, quando Adão e Eva pecaram, e o homem ficou destituído da glória de Deus, e já não tinha mais comunhão com Deus, Deus chama Moisés e fala assim: construa para mim uma tenda. Vocês andam em tendas, os homens andam em tendas. Eu quero habitar no seu meio, faz uma tenda para mim. Deus não pediu um palácio naquele momento, não pediu nada. Ele falou assim: faça uma tenda para que eu possa habitar no meio do meu povo. O desejo do Senhor era estar no meio do povo. Então vem o nosso Salvador. Ele mesmo se fez carne. O Deus Emanuel, que veio e habitou entre nós. A palavra diz que ele tabernaculou entre nós, o original. Por amor, ele se tornou Emanuel. Aquela canção é linda. O Criador, que se vestiu da criação, veio. Porque nós não éramos capazes de conseguir entrar na eternidade junto a Ele, mas Ele fez por nós. E Jesus morreu, Jesus sofreu, Jesus ressuscitou e Jesus subiu aos céus. Mas como Deus quer estar no nosso meio, querido, Ele nos enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo está aqui nesse momento. O Espírito Santo está nesse ambiente, desde o início. O Espírito Santo ansiava a sua chegada, quando você estava se trocando para vir no culto. O Espírito Santo está aqui porque Ele é Deus e Ele quer habitar no meio do povo dEle. E hoje você é tabernáculo. Você é templo do Espírito. Aquele que crê em mim, eu e meu Pai viremos e faremos morada nele. Você é tenda do Espírito, querido. Feche os teus olhos e medite nisso que eu acabei de falar. Você é casa de Deus, templo do Espírito. Nós vamos cantar uma canção que fala exatamente isso. Eu quero que você cante essa canção se você conhece. Se você não conhece, que você medite nessa letra, mas dê espaço para o seu Senhor. Dê atenção à presença dEle, faça um compromisso que essa canção vai cantar, vai dizer. Faça um compromisso de seu corpo agradá-lo, da sua vida agradá-lo. Estamos aqui, Deus, para te adorar, para reconhecer o Senhor.